Boa tarde a todos. Olá, Dorigan. Oi, Quanto tempo? isso, tudo bom? Muito bom. Muito bom apresentá-lo para a nossa equipe. Conheci o Dorigan ainda quando era adolescente, na UELA, e ele era um grande parceiro do Rubens Gomes, o idealizador da UELA, e o entusiasta do meio ambiente. Falar um pouco um resumo bem pequeno do seu currículo, que é muito extenso. Carlos Dorigan é geógrafo, vive e atua na Amazônia há quase 20 anos, onde, após a conclusão de seu mestrado em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, engajou-se em diversas ações voltadas à conservação da biodiversidade, tendo atuado em ações de criação e implementação de áreas protegidas, participando de pesquisas multidisciplinares envolvendo estudos e trabalhos de campo em biodiversidade e sociedade, sociobiodiversidade, com ênfase em inventários biológicos e levantamentos socioeconômicos e etnoambientais, participando para subsidiar projetos e ações em unidade de conservação. Eu lembro bem quando vocês atuaram em Mamirauá, terras indígenas também. Também tem atuado em diversos fóruns e redes de ONGs da Amazônia, buscando contribuir na formulação de políticas públicas socioambientais para essa nossa linda região. Dentre muitas outras coisas que Dorigan já participou, atualmente ele é diretor do WCS Brasil. Boa tarde. Você pode ficar à vontade para iniciar um pouco da sua fala e o histórico. Obrigado, Antônia, pelas palavras e pela lembrança, porque para mim é uma alegria te encontrar sempre, assim como encontrar com todos vocês aqui, e saber que vocês estão ativos aí, né, com tantas dificuldades que a gente vive atualmente, né? Acho que o importante é isso, a gente manter a firmeza e seguir em frente, né? Mesmo diante dessas dificuldades que a gente está vivendo agora. Só acrescentaria, viu, Antônia, que já passei dos 20 anos, viu, de amazonense. Eu já estou com 27 anos aqui, só atualizando. E desde que eu cheguei, meu coração veio junto e daqui eu não saio tão cedo. E para mim é sempre uma alegria e poder compartilhar algumas coisas. Eu tinha recebido, né, esse documento que vocês estão estudando e pretendendo dar uma olhada, na verdade, assim, eu preparei uma pequena apresentação para contextualizar um pouco da onde que eu suponho que ele venha, que na verdade eu acompanhei esse processo todo, e o Pacto Global, ele é uma proposta, né, de um grupo de instituições e profissionais, é bem interessante, mas ele já é desdobramento de algumas agendas que já existem na esfera global e que o Brasil sempre participou e tem participado, que gerou essa demanda, né? O Pacto Global, ele foi lançado em 2019 e ele foi um movimento que gerou uma série de propostas, principalmente para empresas, né, e de diversos segmentos, tipo, dando uma receita, né, de qual o caminho que poderia ser seguido para se construir uma forma diferenciada de produzir, né, e gerando menos impactos sobre o meio ambiente e gerando mais ações positivas também que estão aí relacionadas à redução de desigualdade e melhorar também a sustentabilidade na produção.
Por isso que eu preparei uma pequena apresentação, eu posso compartilhar aqui com vocês agora para dar início? Pode sim. Eu vou compartilhar a tela, tá? Ok. Porque aí a gente conversa um pouco sobre o contexto que gerou também o pacto, que é de tantos movimentos que surgiram a partir dessa aproximação que nós temos hoje, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá bom. Cadê aqui? Então, eu estou chamando aqui essa agenda de soluções baseadas na natureza. Essa também é uma outra iniciativa que surgiu também para atender essa agenda global, né? Que a agenda global que eu estou querendo mencionar é o que hoje nós chamamos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele é uma agenda que ela vem sendo construída há décadas, na verdade. Então, desde o primeiro grande evento voltado a essas questões, né, da necessidade da gente mudar o nosso modo de viver e produzir, construir sustentabilidade, né, que inclusive foi um termo que nasceu durante essas décadas, né, e que aí nos levou a chegar a essa agenda atual. Mas tudo começou lá em 1972, quando houve um grande evento global em Estocolmo, que inclusive lançou essa terminologia, né, de sustentabilidade. Foi lá que nasceu essa ideia de que, olha, nós estamos indo por um caminho errado, estamos abusando, né, da natureza finita. O crescimento econômico ele tem que ter um limite, né? Apesar de que muitas vezes economistas acham que não, né? Que a gente pode crescer infinitamente, mas nós temos só um planeta, né? E os recursos são, mesmo aqueles recursos os mais abundantes, né? Como água, como oxigênio, né? Ar limpo e tantos outros recursos que aparentemente são abundantes, eles também têm limite. E nós estamos hoje vendo muito o que as nossas ações podem causar para esses recursos tão abundantes, né? A própria água, né? É um exemplo. Então, desde aquela época, uma série de momentos importantes surgiram, né? Então, nós tivemos aí, além desse grande evento de Estocolmo, nós tivemos uma série de outros encontros globais, e no Rio de Janeiro, né, na Eco 92, que foi talvez o grande divisor de águas, onde nós tivemos aí, de fato, uma adesão, praticamente todos os países aderiram, né, à agenda da sustentabilidade através das convenções, né, nós temos a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, e uma série de mecanismos e de compromissos que foram saindo a partir daí. Então, as soluções baseadas na natureza é uma proposta da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma rede também de países, sociedade civil, que existe já desde os anos 40, inclusive várias organizações brasileiras fazem parte, inclusive a nossa faz parte dessa grande rede global. E isso já é um esforço focando aí essa nova agenda do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nasceu entre 2015 e 2016. Então já são um pouco mais de 5 anos que nós temos essa agenda. Aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês o site da nossa instituição. A WCS Brasil é uma ONG, né? E nós estamos baseados aqui em Manaus. E eu estou trabalhando na WCS já há 7 anos e nós temos trabalhado muito em parceria com várias organizações, com o governo, né? A gente tem atuado em parceria, principalmente agora
com o afastamento do governo federal em algumas discussões, a gente tem atuado mais na esfera do Estado. Então, nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também com outras ONGs, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da WCS, vocês podem visitar esse nosso site. E são 2 sites aqui, né? Tem o site da WCS, que é o brasil.wcs.org, e também tem o Amazônia, a Ciência Cidadã para a Amazônia, que é uma iniciativa que a gente faz parte, também trabalhando algumas ações voltadas a projetos de ciência cidadã, que é trabalhar ciência com participação social, né, em diversos níveis. No caso da IUCN, eu já mencionei para vocês, mas vocês também podem olhar depois o site. A IUCN não tem site em português, é espanhol, inglês e francês, são as línguas oficiais da IUCN. E assim, é um coletivo bem interessante e que reúne muita gente. E daí tem saído diversas propostas, né, de atividades em vários temas da área ambiental, inclusive educação ambiental. Está havendo uma mobilização muito legal de juventude, sabe? Isso depois, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar alguma dessas coisas e agendas, vocês podem, inclusive, estar participando com educação e jovens, né? E aí, essas soluções baseadas na natureza é uma proposta que saiu da IUCN a partir dessa busca, né, de construir um modelo mais sustentável para o nosso modo de vida humano, né, no planeta. Eu vou agora falar um pouquinho, dar um pano de fundo, né, do que nós temos em relação às questões ambientais hoje em dia, né, e por que essa agenda, né? Por que tanta preocupação global em relação a questões ambientais e humanas também, né? Com a questão do desenvolvimento, qualidade de vida para todos nós. Então, uma das coisas que é importante ressaltar é que no planeta hoje nós temos muito pouco dos espaços naturais, né? Originais e conservados, e em bom estado de integridade, digamos assim. São muito poucos esses espaços em grandes extensões que ainda existem, né? Então, assim, praticamente, quando a gente fala em ambiente terrestre, né, que são os continentes, nós temos aí, sem contar com a Antártida, né, que é um grande continente, e a gente sabe que lá não tem uma ocupação efetiva de pessoas mesmo, nem grandes impactos diretos, né? Mas sem contar a Antártida, praticamente 77% dos ambientes terrestres e pelo menos quase 90%, 87% dos oceanos já foram de alguma forma modificados por ações humanas. Essa modificação ela é muito recente, porque o ser humano, como espécie, digamos assim, né, espécie humana, ele existe há algumas centenas de milhares de anos, né? E assim, como espécie, né? Mas foram nos últimos 50, 60 anos que o modo de viver e produzir da espécie humana começou a causar, de fato, problemas. O ser humano vinha vivendo no planeta há gerações, há milênios, né? Sem causar danos substanciais para a natureza do planeta e para os outros seres vivos. Mas o que nós tivemos a partir desse advento da vida urbana, industrial, nós vemos que a transformação do planeta tem se dado num ritmo muito acelerado. E restam pouquíssimos desses grandes extensões naturais no planeta. Aqui nesse mapinha vocês podem ver as áreas mais escuras, né? São as grandes extensões naturais ainda identificadas, né? Que vai desde deserto, né? Como o deserto do Saara, tem o deserto australiano, né? Que a gente conhece pouco, na verdade, mas que é uma grande extensão de áreas naturais também.
E das áreas florestais, nós temos aí grandes extensões, né, no norte, aí, com as áreas de floresta de ambientes frios, né, na Sibéria, no norte da América do Norte, e das florestas tropicais, a maior delas, a maior concentração é a Amazônia, que não é só Brasil, né, são 9 países, e é assim, digamos, a última grande extensão de floresta tropical, aí que ainda persiste com um impacto humano reduzido. Não quer dizer que não tem gente, tem muita gente que vive na Amazônia, mas o modo de vida amazônida, de certa forma, tem conservado a floresta, a biodiversidade, durante todo esse período de existência, né, da nossa presença aqui. Mas nos últimos 20, 30 anos que a gente vê aí uma corrida, né, para a ocupação e para a produção na região que tem ameaçado um pouco mais. Mas a Amazônia ainda é um espaço muito conservado. E o Brasil, aqui vocês veem esse grafiquinho aqui ao lado, apesar de que está em inglês, desculpem, o Brasil está em 5º lugar, está entre os 5 países do planeta, e juntos esses 5 países têm mais de 70% dessas áreas naturais íntegras, né? E são... Por isso que, quando a gente pensa assim, a agenda da conservação no Brasil, não é só importante para o Brasil, é importante para a humanidade, porque, e não do ponto de vista de atacar a soberania do Brasil, ou que outros países estão interessados em alguma riqueza oculta que existe aqui. Não é isso. O que existe é um esforço global, e o Brasil, inclusive, faz parte desse esforço global, de conservar essas áreas da melhor forma, porque, infelizmente, a gente já perdeu muito das áreas naturais de outras regiões. O próprio Brasil, né, o Cerrado, outros biomas já estão diminuindo muito. E claro, né, nós todos amamos a Amazônia, né, então nós não queremos vê-la degradada claro, isso também degrada a vida das pessoas que vivem aqui. Então, a ideia é que essa agenda, tanto esse compromisso quanto a própria responsabilidade de cuidar é do próprio Brasil, né? Pelo menos da parte brasileira da Amazônia, né? Então, falar de conservação na Amazônia não é uma ideia que vem de fora para nós, é uma ideia que nós construímos aqui e que nós mostramos para o mundo, e nós, inclusive, as nossas ações aqui é que fazem com que as pessoas se interessem e queiram também ajudar a conservar o nosso patrimônio natural, né? Então, é esse contexto que eu gostaria de estar mostrando aqui nessa parte. Aqui mostrando para vocês esse mapa, o impacto humano sobre os oceanos. Então, esse amarelinho que aparece nos oceanos, quanto mais escuro, mais impactado. Quanto mais azulzinho, menos impactado. Então, vocês veem que, com exceção das áreas próximas dos polos do planeta, os oceanos praticamente não existe pouca coisa aí que não tenha sido, de fato, influenciado por atividade humana. Essas atividades são inúmeras, né? A gente hoje em dia vê muito falar sobre o plástico, né? Realmente, temos muito plástico nos oceanos, mas também temos muita contaminação química, nós temos mudanças da química da água em função de concentração de poluentes, né? E isso muda completamente a dinâmica das águas, acaba afetando a vida marinha, né? Os corais, os peixes, todos os organismos que vivem aí, e que acaba revertendo sobre nós, porque isso também afeta bastante o ser humano, né? Em 100 anos, a redução dos estoques pesqueiros marítimos é de mais de 90% do que era 100 anos atrás. Então, a pressão pelo uso da biodiversidade oceânica é muito alta. A pesca tem sido super predatória. Até hoje não se consegue achar um acordo convincente, por exemplo, para a pesca em águas internacionais, né?
E isso faz com que muitas empresas aí de países muitas vezes que não têm compromisso ambiental, de estarem pescando em águas internacionais e causando problemas para as pessoas de países próximos, né, que acabam tendo aí a pesca afetada, né, e isso acaba afetando na segurança alimentar e tudo isso, né. Isso também é para dar essa noção da dimensão das questões que nós temos que tratar quando a gente fala de buscar soluções, né. Também o próximo slide. Aqui, vocês conseguem ver essa animação? Sim. Então, aqui é uma animação que mostra a variação da temperatura do planeta desde o final do século XIX. Então, quanto mais amarelo ou avermelhado, isso é média, né? Média da temperatura global, anual, e durante todo esse período, até chegar nos nossos dias, né? Até, se não me engano, é 2018. Então, assim, vocês veem, né, que em 100 anos a temperatura média do planeta de fato está aumentando. Todos os estudos que falam de mudança climática, e tem muita gente que às vezes questiona, né, fala, poxa, mas como que a gente sabe que isso de fato é influência do ser humano? Porque isso não pode ser, tem gente que fala em aquecimento do sol, tem gente que fala em processos naturais, né? Os estudos que vêm sendo feitos de uns 40 anos atrás para cá, eles têm demonstrado que tem uma correlação forte desse aquecimento com as atividades humanas, e principalmente a queima de combustíveis, né? Então, foi justamente nos últimos 100 anos que nós vimos um boom na questão de, né, surgiram os veículos automotores, as fábricas, né, com motores movidos a vapor e depois movidos a petróleo, né, derivados de petróleo. Então, isso está estreitamente correlacionado e faz todo sentido, porque é justamente os estudos têm demonstrado que o aumento da concentração do carbono na atmosfera e de outros gases também, mas o carbono é o principal, e esse carbono, aumento da concentração dele na atmosfera, ele está acontecendo porque a gente está emitindo muito, está tendo muita queima de combustível. E o que sai com as fumaças dos carros, das fábricas, é carbono. E esse carbono na atmosfera, ele fica na atmosfera por muito tempo. E é isso que faz com que haja um aquecimento da atmosfera em níveis muito altos. E esse nível está crescendo de uma forma vertiginosa, porque até ultrapassa as previsões. Os estudos prevêem que até 2030 nós tenhamos um aumento ainda da temperatura média de 1,5 grau centígrado, né? E isso, para a temperatura global, é muito. E esse número ainda pode ser extrapolado se nós não tivermos redução das emissões, né? Então, esse cenário por isso que hoje em dia, na agenda ambiental, falar de combate à mudança no clima não pode ser uma coisa só nas palavras, no discurso, né? Precisa ser, definitivamente, precisamos de ações concretas para reduzir as emissões, para que a gente reverta esse cenário, né? Então, a tendência é cada vez se as coisas continuarem como estão, esse carbono ele acumula, ele não vai deixar de existir. Então, cada vez está indo mais carbono para a atmosfera e cada vez está esquentando mais. A gente pode dizer, pô, eu aguento bem 30 graus no verão, não tem problema, 35, 37. 1 grau a mais não vai ser problema. Mas 1 grau a mais não é só a questão do conforto térmico. Ele também influencia a agricultura, ele influencia a vida de animais. Então, tem estudos hoje mostrando o aumento da temperatura está diminuindo a população de alguns animais, abelhas principalmente. As abelhas são super importantes para polinizar plantas, inclusive muitas das plantas que nós cultivamos para alimento. Então, é um efeito sistêmico que, assim, não é só esquentar que vai acontecer, a gente vai ter
derretimento de gelo, como já está acontecendo, aumento no nível dos oceanos. Cidades, por exemplo, como Belém ou como Rio de Janeiro, vão ter aí partes inteiras, grandes partes das cidades alagadas se nós tivéssemos esse aumento do nível do mar. E outra coisa, a mudança do clima, ela não vem calmamente e aumenta a temperatura. Ela também vem, mudança de temperatura, ainda mais assim em período curto, traz também tempestades, traz também grandes extremos, né? Nós vemos hoje em dia, tem casos aí aqui no Brasil ainda nós não temos furacões, né? Mas em regiões onde acontecem furacões, ciclones, etc., existe um aumento na intensidade. Então, furacões que antes vinham uma velocidade de vento, digamos aí a 120, 130 km por hora, hoje vem a 180, 160. Então, causa muito mais estrago, né? E por aí vai. Então, não é só um simples dizer que vai aumentar 1 grau no termômetro, né? Não, vai acontecer um monte de mudança que vai acabar influenciando muito a nossa vida, inclusive surgimento de doenças. Tem uma correlação muito forte entre aparecimento de doenças novas e mesmo de piorar doenças que já existem por conta da mudança no clima. Então, o cenário, se nós não fazemos nada, é um cenário que é de bastante pessimismo, né? Se a gente pensar no nosso futuro, e no futuro das nossas crianças, né? Aqui um outro mapa mostrando sobre isso que eu estava falando, sobre a questão das doenças. Aqui é um mapa que mostra as áreas com maior incidência de doenças zoonóticas, né? Doenças que surgem aí da nossa relação com animais. Basta lembrar que tem 3 grandes doenças recentes que surgiram aí que são relacionadas a animais, né? Uma delas é a própria Covid, né? Que surgiu aí do tráfico de animais silvestres na Ásia. O H1N1, né? Que também tem relação com animais silvestres e animais domésticos. Tem o Ebola na África, né? E, enfim, uma série de outras doenças em todo o mundo. Esse mapa mostra as regiões do planeta onde existe um registro aí de correlação, de surgimento de novas endemias zoonóticas nos países. Então, o que está mais amarelinho é onde mais tem aparecido endemias ou doenças relacionadas aí a impactos ambientais sobre a fauna, né, e sobre o uso indevido da fauna silvestre. Então vocês veem que o Brasil está bem amarelinho, né? E é bem preocupante o que está acontecendo de fato. Então a gente já está sofrendo tanto com a Covid, né? Imagina se nós tivermos aí outras doenças surgindo simultaneamente, como que estaríamos nós agora? Tudo isso tem a ver com questões globais, né? Com coisas que se fazem no mundo inteiro, não é só o Brasil que é culpado por isso, obviamente, mas nós temos a nossa parcela, né? Então, aqui, alguns exemplos de degradação ambiental, esses são exemplos aqui na nossa Amazônia, né? Então, nós temos aí questão do garimpo ilegal, questão das queimadas, desmatamento, mineração, mesmo a mineração industrial, abertura da floresta para a pecuária, caça e tráfico de animais silvestres, derrubada da floresta, enfim, nós temos aí várias ações que também causam problemas e complementam aquele cenário já negativo global que eu mostrei para vocês. Nós temos o crescimento urbano, né? Nós aqui em Manaus, quem vive em Manaus conhece, Manaus tem crescido muito rapidamente, né? Desde os anos 70, Manaus, no início dos anos 70, tinha 300 mil habitantes. Hoje nós temos mais de 2 milhões. Só na cidade, Manaus, sem contar a região metropolitana. Esse crescimento, ele
concentrou a população do estado aqui, e ao mesmo tempo foi muito rápido e sem planejamento. Então nós temos uma cidade com problema de saneamento, com problema de infraestrutura, com problema de mobilidade, com problema de moradia, né, e de várias outras questões. E ao mesmo tempo nós estamos vendo aí a cidade também gerar muito impacto, né, sobre os ambientes naturais, sobre a vida de comunidades do entorno, enfim. É um cenário difícil de solucionar, né? Uma outra fonte de impacto muito forte é a exploração da Amazônia, né? Então, isso que para mim às vezes soa meio irônico, né? Porque a gente vê, hoje em dia, tem tanta gente falando que, olha, a Amazônia, tem muita gente de olho na riqueza da Amazônia, quer vir aqui pegar as nossas riquezas. Olha, as nossas riquezas já estão sendo pegas há muito tempo. Isso eu falo desde muito tempo mesmo, desde a época que a colonização chegou na região. Então, a intenção da colonização da Amazônia sempre foi se apropriar dos recursos aqui e mandar para algum lugar. E isso nunca deixou de existir. A Amazônia continua sendo, e isso para nós é muito ruim, porque a Amazônia, por que a gente não consegue se desenvolver social e economicamente de uma forma mais igual, né, e mais justa, né? Porque nós ainda temos esse modelo de fazer com que a Amazônia seja uma região para produzir matéria-prima para outros países ou para outros estados, ou gerar riquezas para grandes empresas, grandes corporações. E a Amazônia é difícil de seguir nesse ritmo, e são essas atividades que destroem a Amazônia. Então, falar principalmente da questão da mineração e da expansão do agronegócio na região, são duas frentes de exploração de recursos que estão aí instaladas desde os anos 50, pelo menos, e que estão levando as nossas riquezas. O nosso minério sai daqui, nossas madeiras saem daqui, e ainda no que vai deixando para trás é um rastro de destruição. Existe agora essa expansão da pecuária pelo sul do Amazonas, a soja também, no caso do sul do Pará e Tocantins e Maranhão. E então isso também traz muita destruição e não gera riqueza para os povos amazônicos, né? Gera riqueza para pouca gente. Outro impacto importante de dizer é a construção de hidrelétricas. Produzir energia é importante, mas existem hoje alternativas de produção de energia de impacto menor. O que está acontecendo é que com construção de barragens, nós barramos a conectividade entre os rios. O Rio Madeira é um exemplo disso, sabe? Aqui é uma foto das hidrelétricas do Rio Madeira, de Giral. O Rio Madeira era um rio super importante para a pesca. E a principal pesca do Madeira sempre foi de peixes migradores. E a construção de Giral Santo Antônio e de Samuel, né, que são as hidrelétricas do Madeira, fez com que essas migrações de peixes parassem por ali. Algumas regiões do Alto Madeira já não tem algumas espécies de peixe, ou está acabando, porque são peixes que migram grandes distâncias, né? A dourada mesmo é um peixe que migra desde a foz do Amazonas até a Bolívia, pelo Madeira, e passava pelo Madeira, né? Então, hoje em dia não existe mais isso. Então, assim, é o tipo de intervenção na região que uma aqui, outra acolá, sabe? E vai de alguma forma, vai gerando impacto e vai aumentando os problemas que nós temos aqui, os problemas de ordem ambiental. O caso do garimpo é extremamente grave, sabe? Principalmente o garimpo do ouro. Então, aqui são 3 exemplos de garimpo. Aqui tem esse garimpo de lavra, que é feito no Peru. Essa imagem de aérea aqui é um garimpo industrial também no Peru. E essas 2 fotos da direita são garimpos do Rio Madeira, com dragas. Esse tipo de garimpo é extremamente prejudicial,
primeiro que ele não gera riqueza para ninguém. Claro, alguém está enriquecendo, mas não aqui na região. Quem enriquece é quem comercializa o ouro de forma ilegal. Esse ouro sai do Brasil por contrabando. Ele não sai, não é um mercado legal de ouro. E outras pessoas que estão trabalhando com isso, são milhares de pessoas, são dezenas de milhares de pessoas engajadas no garimpo dessa forma, eles estão se contaminando e estão contaminando todo o sistema, né, e todas as pessoas que vivem na região, porque o uso do mercúrio traz um problema seríssimo para a saúde. E o mercúrio, ele não, uma vez que ele entra na cadeia alimentar dos organismos vivos, né, ele é absorvido por peixes, né, e por outros animais, ele fica nesses animais e ele se concentra. Então, vamos dizer, uma pessoa que vive no Rio Madeira e come peixe todo dia no almoço e na janta, certamente essa pessoa pode estar contaminada por mercúrio. Talvez não em níveis preocupantes, mas está contaminada, e se ela continuar vivendo e utilizando esses peixes para alimentação, vai estar aumentando essa contaminação. Porque o mercúrio, ele tem um poder, uma propriedade que é chamada ele tem um poder de bioacumulação, né? Ele acumula no organismo. Ele não, é muito difícil, uma vez que o mercúrio se instalou no organismo, é muito difícil tirá-lo. Você tem que fazer tratamentos bem complexos para tentar eliminar o excesso, né? Em alguns casos, gera problemas de saúde irreversíveis. E essa é uma realidade que a gente está vivendo, porque existe essa exploração ilegal, inclusive nós temos muitos políticos que defendem isso, como uma forma de geração de renda e tal, sem pensar que isso é um problema que está sendo causado não só para as pessoas que estão envolvidas com garimpo, mas para toda a população da Amazônia, porque todos nós comemos peixe, né, aqui na região. Uma outra questão que eu queria mencionar para vocês é a questão do desmatamento. Então, nós temos uma evolução muito forte do desmatamento nas últimas décadas, e ele não para. Ele diminuiu o desmatamento entre 2004 e 2012. Foi quando houve, na época ainda a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, até 2007, né? E ela promoveu o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia. Foi essa política pública que gerou a redução do desmatamento na região por um período curto. Mas ele voltou a subir logo em seguida, a partir de 2012, com o abandono do programa e com até incentivos, né, que atualmente nós temos aí de expansão do desmatamento na região. E isso tem gerado esse cenário. Nós temos aí um aumento cada vez, um aumento gradativo do desmatamento. Nós já perdemos de cobertura florestal original na Amazônia 20%. E com a tendência desse número aumentar em pouco tempo, se nós não fizermos nada a respeito, né? E esse desmatamento ele tem sido para a expansão da pecuária e da agricultura da soja, principalmente na região sul, né? Aqui no arco do desmatamento, como é chamado, né? Todo o sul da Amazônia. E justamente para um tipo de atividade que é de baixa produtividade. A pecuária na Amazônia é a menos produtiva do mundo, é menos de uma cabeça de boi por hectare. E a soja também não é uma soja muito produtiva, porque é uma planta que não é muito bem adaptada ao nosso clima. Então, a gente está vendo a substituição da floresta e das culturas da floresta também, né? Porque a agricultura da Amazônia é muito rica, né? Nós temos aí, eu fiz um trabalho no Rio Negro, uns anos atrás, nós estimamos em mais de 300 espécies de plantas cultivadas nas roças tradicionais. E é uma forma de agricultura sustentável, né? Baseada no cultivo da mandioca e de outras raízes,
e frutas, né? Condimentos, frutas, mais de 300 variedades de plantas cultivadas. E isso a gente também está perdendo, porque o que está acontecendo é aquela monocultura, né? Que destrói a floresta, produz pouco, enriquece pouca gente e, ao mesmo tempo, faz com que a gente perca oportunidades de usar a floresta de uma forma mais produtiva e vantajosa, né? Mas eu não quero falar só de coisa negativa, não. Até peço desculpas, tá? Mas eu queria falar sobre as soluções para isso, né? E aí que eu entro com a ideia, a ideia de apresentar um pouco, provavelmente você já conhece, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda construída no âmbito da ONU. O Brasil ajudou a construir essa agenda. Claro que ela não foi construída agora, ela vem de um processo de décadas, né? Mas que aí ela foi lançada em 2015. Mas só nos últimos anos que tem ganhado mais força, né, para sua implementação. Basicamente, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Vocês veem aí que não é uma agenda só voltada a questões ambientais, porque entende-se que para trabalhar as questões ambientais, a gente tem que trabalhar de uma forma integrada com tudo. Então, não adianta a gente ficar só olhando para a conservação da biodiversidade e esquecer que nós temos pessoas, esquecer que nós temos necessidades humanas, né? E que nós precisamos também olhar pela saúde das pessoas, porque a ideia é assim, é que as coisas precisam caminhar juntos, a gente precisa desenvolver tudo ao mesmo tempo, não ficar nada para trás, nem as questões ambientais, nem as questões sociais, e todas as questões relacionadas ao nosso modo de viver. Então, eu vejo assim, essa agenda é muito legal, depois vocês podem pesquisar, tem muito material sobre a agenda, inclusive mais detalhes, né? Para cada um desses objetivos, são 17, né? Para cada um desses objetivos, existe uma série de propostas e sugestões de ações, né? Então, por exemplo, esse documento que vocês receberam, ele inclui diversos desses objetivos, né? Então, eu estava olhando a proposta, antes de conversar com vocês, eu vejo que tem diversos desses objetivos que são elencados como, digamos assim, eles são as ações propostas no plano buscam atingir ou contribuir com o atingir de alguns desses objetivos. Então, essa que é a ideia da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Você tem objetivos globais, né? Você tem erradicação da pobreza, fome zero, e boa saúde, bem-estar, etc. Né? Você tem questões relacionadas a combate à mudança do clima, a biodiversidade aquática, né, esse objetivo 14, vida sobre a terra, enfim, nós temos aí um monte, vários objetivos, eu não vou me ater nenhum especificamente. Mas o importante é mencionar que o que se propõe são objetivos globais. Os países que são signatários dessa agenda, o Brasil é signatário, se comprometem a contribuir nas suas ações para atingir esses objetivos. E aí, em 2030, nós vamos rever da onde nós saímos e para onde nós vamos. Então, para onde nós devemos continuar indo, digamos assim. Então, qual que é a proposta? Então, é um pacto, né? É um pacto que envolve governos, envolve sociedade civil, envolve empresas, e aí cada qual busca construir propostas ou ações que vão ao encontro desse objetivo. Então, nós aqui em Manaus, vou dar um exemplo, um projeto focado em manutenção dos espaços verdes e proteção do sauinho de coleira, melhorar a qualidade de vida dos bairros de entorno desses fragmentos florestais, melhorar a qualidade da água dos nossos igarapés com tratamento de esgoto, são ações que vão ser importantes para Manaus, né? Para o ambiente de Manaus, para as pessoas de Manaus.
mas vai ser uma gotinha, né? Uma gotinha nossa de contribuição para atingir esse objetivo. Imagina se todas as cidades do mundo fizessem a mesma coisa, tratar o seu esgoto, cuidar do seu lixo. Essa é a ideia. Quanto mais adesões nós tivermos para essa agenda, melhor. Mais próximo de atingir o objetivo a gente vai estar. Então, essa que é a ideia. Nós precisamos agora, qual que é o esforço que muita gente tem feito? Fazer com que essa agenda aterrize no nível da comunidade, no nível da cidade, do município, do estado, e que ações concretas sejam realizadas. Então, você pode dizer, ah, não, mas eu já faço, nós já fazemos. Manaus já tem uma política de proteção das suas áreas verdes e de limpeza dos seus igarapés. Ótimo, então vamos melhorar ainda mais. Então, nós não saímos do zero, nós saímos de um ponto de partida com resultados já alcançados, né? Então, essa que é a ideia dessa agenda, essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse é o propósito. Então, o documento que vocês receberam é uma proposta clara e mostrada a empresas. Olha o que dá para vocês fazerem, para vocês contribuírem com o atingimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma outra abordagem, essa que nasceu também da IUCN, que eu mencionei para vocês, que é essa rede global, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desculpa esse gráfico aqui, desculpa que eu só achei ele em inglês, nós não temos um em português ainda. Mas, assim, basicamente o que é? É como se fosse o pacto global. E aqui só que, no caso da IUCN, é uma outra sugestão. É uma sugestão que propõe o seguinte: quando nós estivermos construindo soluções para os nossos problemas ambientais, sociais, nós temos que sempre levar em consideração que as nossas soluções têm que partir da natureza. Então, assim, não achar que nós vamos ter uma engenharia mega plus que vai resolver o problema da falta de água. Quando nós tivermos todas as nossas águas poluídas aqui em Manaus, vai ter uma máquina que transforma a água suja em água limpa. Isso é uma solução, mas não é uma solução baseada na natureza. O que nós queremos, e aqui no caso essa agenda propõe, buscar soluções que nós busquemos uma solução que nos aproxime da natureza e a partir dela nós façamos uma reversão do quadro negativo que a gente encontrar. Então, qual que é a questão da nossa água poluída? Nós mesmos é que poluímos nossa água, não vem um extraterrestre aqui sujar nossa água. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar um jeito de resolver a questão dos nossos resíduos, tratar os nossos resíduos, cuidar dos nossos resíduos, para voltar a poder tomar banho no Mindu, para voltar a poder, inclusive, ter uma água mais limpa para o consumo. Hoje em dia, a água da nossa torneira a gente nem pode confiar, porque Manaus toda, tanto os igarapés quanto o próprio Rio Negro e Amazonas, no entorno de Manaus, estão extremamente poluídos. Então, a proposta dessa outra agenda, desse outro documento, que é um paralelo do Pacto Global, é de que, ao buscarmos nossas soluções, nós temos que fazer com que elas sejam baseadas na natureza, que elas sejam, que nós nos aproximemos da natureza e busquemos aí construir alternativas mais limpas, mais sustentáveis para aquilo que a gente já faz. Então, é uma coisa que nos leva a pensar, inclusive, nosso modo de viver e produzir. E essa questão, por exemplo, eu vou fazer agricultura na Amazônia, então eu vou procurar fazer com que a minha agricultura seja sustentável, né? Eu possa cultivar uma parte da terra e eu não vou, com a minha atividade, estar causando problemas. Pelo contrário, eu vou trazer, ajudar na solução, né?
Isso se aplica aí tanto à proteção dos ambientes naturais, à questão da infraestrutura, da gestão, do manejo dos ambientes e dos recursos naturais que a gente utiliza, e também da necessidade de restauração. Restauração é uma palavra muito forte nessa agenda. Então, nós temos um déficit hoje, né? Talvez para nós aqui no Amazonas esse déficit nem seja tão alto, mas tem outros estados no Brasil onde a perda florestal, a perda da qualidade dos rios ou da qualidade do ar é muito alta. Então, essas regiões precisam investir mais em restauração. Mas nós aqui também podemos investir em restauração, com reflorestar áreas degradadas, cuidar dos nossos resíduos, né? E procurar fazer um trabalho de restauração das nossas fontes de água, por exemplo, já seria um bom caminho. E uma agenda também, uma outra paralela que eu trago aqui também para vocês, desculpa também estar em inglês, que é a saúde única, que também é um conceito bem legal, que está saindo dessas redes que trabalham com questões de saúde, falando justamente desse cenário de aumento, né, das endemias, dos problemas sanitários no mundo todo. Mortalidade, inclusive, aumentou muito fortemente, né? A ideia do conceito é muito simples. Se nós temos um planeta saudável, nós vamos ter gente saudável, fauna, animais saudáveis e o meio ambiente saudável, a natureza saudável, né? Então, qual que é a ideia? É trabalhar nessa perspectiva de, olha, se nós trabalhamos com soluções para resolver nossos impactos, restaurar o que foi degradado, cuidar do que ainda existe naturalmente, nós vamos também poder trabalhar com a nossa saúde, melhorar a nossa saúde, que também vai implicar na melhoria de uma saúde planetária, né? Essa saúde que envolve fauna, flora e meio ambiente. Então, esse é um conceito também que é um conceito relativamente simples, ele demanda esforços coordenados, né? Principalmente das nossas áreas sanitárias, né? Órgãos de saúde, instituições de saúde, mas com a ideia de levar ações em paralelo à construção de um cenário mais sustentável, onde nós também tenhamos um cenário mais saudável, mesmo porque nós, depois desse enfrentamento do que a gente está passando agora com a pandemia, o mundo não pode voltar ao que era antes, do ponto de vista da nossa irresponsabilidade de tratar das questões humanas, ambientais e de saúde. Nós vamos ter que voltar mais responsáveis, né? E a gente espera que as pessoas estejam aprendendo. Às vezes dá um pessimismo, né? De dizer, pô, o pessoal não aprende, o pessoal não quer, e insiste nisso, insiste em errar. Mas a gente tem que ser otimista e achar que nós podemos influenciar positivamente as pessoas para que a nossa reconstrução agora ela comece a acontecer em bases mais positivas. Isso implica também na nossa saúde. Então, nós vamos ter um cenário mais saudável para todo mundo, inclusive para o planeta, se a gente pensar e agir dessa forma. Eu queria aqui dar uns exemplos de... Desculpa, pular aquela tabelinha que é de coisas que eu já falei. Dar alguns exemplos bem práticos de ações que acontecem e que são praticamente invisíveis. É impressionante, hoje em dia se fala em bioeconomia como uma alternativa para a Amazônia, como se isso tivesse caído de paraquedas agora, na região. E não é bem assim. Essa noção de bioeconomia, essa noção de desenvolvimento sustentável, vem sendo construído na região há pelo menos 30 anos. E eu sou testemunha viva disso, porque nesses últimos 30 anos eu só tenho trabalhado com isso e tenho aprendido muito com isso. Eu tenho me formado também nessa interação, seja com gente da área acadêmica, científica, seja com comunidades indígenas, não indígenas, e amigos que eu tenho em ambas as esferas, tanto do conhecimento tradicional quanto do conhecimento científico. Então, eu cito aqui num primeiro exemplo o caso do açaí, como uma agenda exitosa
de bioeconomia que está se fortalecendo, mesmo com baixíssimo apoio governamental. Esse tipo de agenda de produção quase não tem apoio. Em geral, o que se consegue é apoio de alguma fundação de fora do Brasil, ou de algum edital, de algum projeto, e mesmo assim tem experiências muito exitosas. O caso do Amazon Buy, né? O Amazon Buy é lá no Amapá, é uma iniciativa que foi começada pelo Rubens, inclusive com a OELA, Oficina Escola de Luteria aqui de Manaus, e que gerou um trabalho muito interessante de base comunitária, e que hoje existe uma iniciativa de exploração e beneficiamento de açaí, com vistas, inclusive, à industrialização de usar o açaí como ingrediente de suplementos e de alimentos diversos, né? Então, isso tem gerado um benefício muito grande para as famílias que estão envolvidas nesse projeto. Tem apoio de universidades, de ONGs, localmente tem apoio lá no Amapá, né, do governamental. Então, é uma iniciativa de sucesso. A gente tem estudos mostrando que o açaí ele pode ser 15 vezes mais rentável do que a pecuária na Amazônia. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de culturas amazônicas, né? Nós temos aqui culturas que são únicas. O açaí é uma delas, que inclusive ele pode ser cultivado, mas ele também ocorre de forma nativa, né, em grandes extensões em algumas regiões, como é o caso lá do Bailique, no Amapá, e é uma forma de você utilizar a floresta sem derrubar, né? Então, imagina, 15 vezes mais do que a pecuária, e beneficiando muito mais pessoas, né, porque é uma atividade tradicional e que as pessoas conhecem, né? O açaí é uma planta que tá, né, que basicamente no nosso sangue corre açaí, né, para quem gosta, né? E é um potencial econômico e de mobilização local muito importante. E essa é só uma das palmeiras que a gente tem com potencial de uso econômico, né? Além do açaí, nós temos aí pelo menos umas 3 ou 4 dezenas de espécies com potencial igual do açaí, né? Buriti, patauá, bacaba, bacabinha, enfim, né? Tantas outras espécies aí que nós temos aqui. Tem um outro caso de muito êxito também aqui, próximo da gente, aqui em Manaus, que é lá no município de Barcelos. É um projeto que, inclusive, eu trabalhei quando eu estava ainda na Fundação Vitória Amazônica, o projeto de beneficiamento da castanha, e que é no Rio Nini, na Reserva Extrativista do Rio Nini. É um projeto comunitário, é a primeira pequena indústria, né? É pequeno, na verdade, mas que tem um grande potencial, que não é localizada em sede de município. Ela a pequena indústria lá do Nini é baseada numa das comunidades, e tem uma cooperativa que faz a gestão, que busca aí emplacar esse produto que é a castanha desidratada e embalada a vácuo, né? E que é muito legal esse projeto, porque apesar de ter muitos problemas ainda, porque é um aprendizado, é um processo de uma dinâmica de organização que demanda, né? Mas é um potencial incrível, assim, que só de você ter as pessoas empoderadas e podendo fazer o beneficiamento do próprio produto, já há agregação de valor, né? Então, ao invés deles venderem a castanha para o regatão, ou para alguém que vai beneficiar e depois vai ganhar com isso, eles próprios estão fazendo esse beneficiamento, e de um produto que é deles, porque a reserva extrativista, que foi criada lá, ela está sob a gestão com a participação da comunidade, das comunidades, são 10 comunidades lá. E é uma área de muita castanha. Então, quer dizer, tem um potencial de uso por gerações dessa área, como já vinha acontecendo antes, né? Porque se explora a castanha ali já há gerações, né? E com um potencial à frente muito grande. Então, eles não precisam lá querer
introduzir outras culturas que eles nem conhecem, ou que vai gerar impactos negativos ali, basta eles estarem utilizando e otimizando a produção que eles já têm, né? Que é o caso da castanha, que é um caso de sucesso também. Tem um outro caso que vocês já devem ter visto por aí, o Nacal, né? Que é uma empresa, na verdade, né? Mas é uma empresa que trabalha em parceria com produtores de cacau no Amazonas, e que é uma parceria muito legal, que também mostra o cacau hoje é impressionante. Ele tem um potencial de lucro muito alto, se bem trabalhado, né? E também é outra das culturas amazônicas que está à frente e muito dessas outras culturas que estão hoje destruindo a região, né? Como a pecuária, a soja. O cacau tem um potencial enorme. O cacau é uma planta nativa da Amazônia, né? E hoje está crescendo o número de organizações e produtores que estão se engajando no cultivo e produção da semente para a indústria de chocolate. Aqui em Manaus, essa empresa está sendo incubada ali no IFAM, né? Na Escola Agrotécnica, ali no Zumbi, e tem um potencial muito legal de ser um exemplo, né, um modelo de exploração que pode, inclusive, outras empresas nascerem nos mesmos moldes, né, e com o potencial de uso da floresta aí, sem tanta degradação. Tem o caso do pirarucu, que é emblemático também, porque a gente sempre fala de alternativas, fala muito de plantas, né? Mas nós temos um caso, esse é incrível, eu acho, que é o pirarucu. Quando o pirarucu, até uns 15 anos atrás, mais ou menos, o pirarucu, talvez um pouco mais, uns quase 20 anos atrás, o pirarucu era um peixe que estava ameaçado de extinção na natureza, por conta da sobrepesca. O pirarucu, para quem conhece, né, ele é um peixe que ele a cada 15, 20 minutos ele sobe para respirar. Então, ele é muito grande, né, e ele tem uma adaptação na respiração dele que ele sobe para respirar, né, fora da água. E aí, nessa subida, ele é muito fácil de localizar, né, e sempre foi alvo fácil, né, da pesca. E com o incremento da pesca na região, o uso de malhadeira, o pirarucu foi sempre muito visado, né, porque ele tem muita carne, ele é muito rentável, né? E isso acabou levando ele a figurar entre as espécies ameaçadas. O Instituto Mamirauá e também a pastoral lá da região de Tefé vinha com essa ideia de promover o manejo do pirarucu. Então, sabendo que as pessoas lá, muitas dependem da pesca. E aí cresceu essa construção que gerou aí um modelo de manejo em que é feito basicamente assim, foi feito um trabalho que envolveu comunitários e cientistas, né, na área de pesca, e eles desenharam juntos uma proposta de manejo, que é você estabelecer uma cota de pesca. Você faz assim, como ele é um peixe que sobe para respirar, você faz uma contagem dos peixes num determinado lago, e aí, a partir do número de peixes que você conta, você estabelece uma cota de quantos você pode tirar. E aí, estabelecendo um tamanho mínimo. Essa atividade simples e a proteção de lagos, de ocorrência do peixe, fez com que, em poucos anos, o peixe deixasse de ser ameaçado, figurar entre as espécies de peixes ameaçados, e ele, inclusive, pôde voltar ao mercado, porque o pirarucu, não sei se vocês lembram, durante um período ele ficou proibido a comercialização. Então, ele ficou proibido, mas graças a essa iniciativa, ele passou a figurar de novo nos nossos mercados e feiras, né? E, claro, né, hoje ainda existe restrição, o pirarucu, para ser comercializado, ele tem que vir de área de manejo, onde é feito esse tipo de manejo, a contagem e a retirada
uma cota anual, né, de peixe daqueles lugares, e basta ter essa documentação que aí é possível comercializar. Isso fez com que o pirarucu se valorizasse e, ao mesmo tempo, voltasse a ser mais abundante. Tem regiões onde a população dele está se restabelecendo. E isso inclusive, ele está sendo fonte de renda importante, porque hoje a própria qualidade do peixe, como ele chega no mercado, inclusive hoje a gente acha com mais frequência o pirarucu fresco, né? E antes a gente achava ele salmourado, né? O em manta. Hoje em dia nós já temos aí uma série de evoluções aí no mercado que possibilitou isso. Isso, para mim, é uma iniciativa muito interessante e que pode ser feito com qualquer outra espécie de peixe. Nós temos uma riqueza de pescado na região e que nós precisamos manejar adequadamente, né? Se tiver regras boas e formas de manejar, nós temos aí nos nossos rios uma riqueza imensa em forma de biodiversidade aquática, em forma de peixe, que pode aí também ajudar o combate da fome, né, garantir a segurança alimentar e ainda garantir sustento de muitas famílias, porque peixe também, a pesca também é uma fonte de geração de renda com potencial muito alto. O ecoturismo, né, que a gente sabe que é um potencial de fato muito importante, apesar de que ele é mal gerido ainda na nossa região. Aqui são dois exemplos importantes de destinos e de experiências. Vou citar também uma do Mamirauá, do Instituto Mamirauá, junto com as comunidades lá da RDS, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável lá do Mamirauá, que é a Eco Pousada Uacari. Tem um site lá, se vocês quiserem visitar. É um lugar incrível, é um hotel flutuante, e onde realmente você tem uma imersão na natureza amazônica, numa região de Rio de Água Branca, né? E que é muito interessante, porque você vai ali ter uma experiência incrível e que é gerida por comunitários. Você lá vai conhecer a comunidade, vai interagir com as pessoas que são também os gerentes do hotel. Para mim, é a iniciativa de ecoturismo mais bem sucedida em toda a Amazônia, que eu conheço. No Rio Negro existem tentativas, né, de se trabalhar o ecoturismo também. Hoje em dia funciona melhor o turismo de percurso, né, que é esse que são empresas que têm um barco que é praticamente um hotel flutuante, e que você vai visitando diversos sítios ao longo de todo o Rio Negro, que também é uma experiência bem interessante, mas eu acho que ainda falta um pouco para atingir o que conseguiu ser feito lá no Mamirauá. Existem algumas comunidades se mobilizando agora para tentar construir iniciativas próprias, né, de turismo comunitário, mas são formas também de desenvolvimento local sem precisar destruir a floresta, e ainda melhorando a qualidade de vida e melhorando a geração de renda. É um potencial incrível se a gente tiver, de fato, uma agenda forte construída nesse sentido, né, para o turismo. Das atividades danosas, eu trouxe dois exemplos bem interessantes também de busca, né, de construir essa agenda mais responsável para o planeta. Quando a gente fala de boi, a tendência é sempre a gente ficar só falando mal. Mas existem também, porque, claro, né, a gente sabe que a maioria dos casos tem causado mais problema do que solução. Mas existem algumas experiências, eu participei de uma, uns anos atrás, que foi lá no Pantanal. E a gente fica, de vez em quando, tentando trazer o exemplo de alguns produtores de lá para cá. Que é a produção pecuária sustentável, uma pecuária de baixo impacto. E a ideia é que você tenha uma limitação das áreas de uso pelo gado, tem uma proteção maior das áreas naturais, então você tem que trabalhar com o seu gado manejado e com um sistema de pastagem onde você faz um rodízio deles utilizando a pastagem. É um sistema muito simples, barato e que aumenta a produtividade. E faz com que você tenha um cenário um pouco mais positivo.
de reduzir a degradação, porque a tendência que nós temos atualmente é de proprietários de terra que querem aumentar suas áreas para poder aumentar seu rebanho. A gente tenta incentivar o contrário, que eles mantenham suas áreas e que melhorem a produtividade do seu rebanho naquela área que já foi degradada, que ele não precise degradar mais áreas. E aí existem aí algumas ideias e algumas possibilidades dele fazer diferente, que reduz até o custo que ele tem da produção e vai fazer com que ele lucre mais. Então é um ganha-ganha, né? Ele ganha a natureza e ganha o produtor. Só que ainda é uma agenda pouco disseminada, né? E que a gente às vezes tenta ver se emplaca por aqui também. Mineração, né? Mineração, quando eu falo em mineração, eu tenho até pesadelo à noite, mas a gente também tem potenciais para fazer direito, sabe? Eu sempre levanto esse exemplo de Urucu. Urucu foi um processo interessante, porque assim, quando se descobriu gás e petróleo aqui no coração da Amazônia, a primeira coisa que veio na cabeça da maioria das pessoas é: pronto, né? Vamos destruir a Amazônia, o coração da Amazônia, né? Vamos desmatar, vai degradar, vai acabar com tudo. Mas o que aconteceu? Houve um processo de construção de uma planta de exploração de gás e petróleo que buscou reduzir seus impactos. Então, houve desde o início um planejamento a partir dessa preocupação. E Urucu, vocês veem hoje, não foi aberta nenhuma estrada para chegar lá, então nós não temos rodovias para chegar em Urucu, e a planta toda ela é constituída numa região e existem aí essa ideia do gasoduto, numa primeira olhada parecia que ia gerar grandes impactos, mas até agora nós não tivemos nada nesse sentido, né? E de fato acabou potencializando a chegada do gás em Manaus, com um impacto até menor se nós tivéssemos aí fluxo de balsas e tudo isso pelos rios. Claro que precisa ser feito um trabalho melhor para monitorar e também para recuperar as áreas que foram degradadas na abertura aí do gasoduto, mas o fato é que nós temos uma experiência de uma produção, não é de minério, no caso, é de gás, mas uma produção minerária aí, de grande porte, né? E que reduziu ao máximo os impactos que causa. E, ao mesmo tempo, gerou, inclusive, royalties, né? Todo o recurso que é gerado por Urucu, se bem aplicado, ele poderia estar ajudando muito os municípios aqui que estão listados, né? Desde o Coari, onde tem a planta, né? E todos os municípios ao longo do traçado do gasoduto. O problema nosso aqui é um problema, claro, de desvio de finalidade, corrupção, que acabou denegrindo essa relação. Mas o ano passado eu fiquei, né, de cabelo em pé quando eu escutei que Coari recebia em torno de 35 milhões de reais, ou algo assim, por mês, de royalties do petróleo. E você vai para Coari e você vê, né, você não vê nada. O investimento social, né, e de melhorias para a cidade não aconteceram, por conta, né, de histórias que a gente já conhece bem. Mas eu cito a experiência aqui porque eu cito como um potencial, sabe? Então, é possível a gente fazer diferente. É claro, né, você tem as iniciativas, você vai gastar mais, você vai investir mais, você vai ter que trabalhar mais para achar soluções. Mas o resultado final vai te trazer satisfação, vai te trazer melhores rendimentos, né, em termos econômicos, e ainda vai consolidar sua contribuição para esse mundo diferente, mais sustentável que nós queremos. É isso que propõe, por exemplo, o plano global, né? Que é essa ideia de que dá sugestões para as empresas em como podem reduzir aí seus impactos, e claro, tem que investir, mas o resultado final vai fazer com que as empresas ganhem mais, né? E é isso que nós queremos
ver esses investimentos serem de fato bem aplicados e gerando, porque as empresas também em boa situação podem estar gerando mais empregos, né, e ajudando mais recolhendo mais impostos, enfim, né, tem toda uma cadeia de benefícios que acaba que isso se reverte para a sociedade também. Aí, para finalizar, mostrar esse desenho que eu achei esses dias, por acaso eu vi na internet, né? Olha o cúmulo que nós chegamos, né? Então, nós temos, hoje em dia, você vai, às vezes, até aqui em Manaus, por incrível que pareça, estava começando a aparecer essas coisas, a gente vê fruta descascada e coisas assim em bandeja de plástico, né? E é isso que eu acho que é a proposta, né? Nós não precisamos disso. Essa aqui não é uma solução para nós. Isso aqui a gente tem que refutar de todas as formas. O que nós precisamos é garantir que as figurinhas aqui da esquerda, né? Frutas saudáveis, ou alimentos saudáveis, né? E o ambiente saudável esteja ao nosso alcance e não cada vez mais a gente precisar de produtos ou de tudo que é feito e que é artificial, né, e que acaba que tem um custo ambiental maior e os resultados negativos acabam aí depois nos influenciando negativamente nossa saúde, nosso bem-estar e também a vida nossa e de todos os organismos do planeta, né? Por isso que essa ideia de se trabalhar essas agendas, né, de buscar melhorar a nossa forma de viver e produzir para gerar uma forma de viver e produzir mais sustentável e que a gente possa deixar, né, para as gerações que estão chegando aí um mundo melhor, né, do que o que a gente está vivendo agora. Então é isso, gente. Eu queria dizer, a gente pode conversar se vocês tiverem algum ponto específico. Não sei se eu atendi ou estou atendendo ao que vocês precisavam aqui nessa discussão. Sim, atendeu, professor Carlos. Inclusive, quando nós tivemos acesso, né, a esse documento do Pacto Global, nós participamos de um seminário, né, um webinário que o Instituto Soca Amazônia nos convidou, e aí ficou essa grande questão em toda a equipe, né, e por isso que surgiu essa ideia de conversarmos melhor sobre isso. Foi essa dúvida, o Pacto Global, então, só as empresas podem fazer parte dele, né, as grandes empresas, nós, enquanto indivíduos na sociedade, nós não podemos, né, então, o quadro que você nos trouxe hoje deu para elucidar bem, né, toda essa questão. E muitos dos pontos que você trouxe também, por exemplo, a questão do mercúrio, né, nos rios. A Oca Puraquequara, que a professora Antônia Francineia é a gestora, já sofre esse impacto porque é uma comunidade de pescadores, né, e ali aquele lago já está comprometido, né, a Neia pode falar um pouco melhor, que ela convive ali diariamente com essa questão, e os alunos, os comunitários, comentam referente a isso, né? E interessante que essa questão de Coari, mais cedo eu estava comentando com meu esposo também, porque tem aquela notícia, né, da questão política referente ao município, e foi comentado exatamente isso, né? Um município que recebe tantos royalties e que, infelizmente, esse dinheiro não é revestido a favor das pessoas, né, daquele município. Então, só agradecer mesmo pelo material que você trouxe, pela sua fala, né, e aí eu passo a palavra para a Neia também para conduzir essa mediação, que os demais colegas, com certeza, têm algo mais para comentar também. Muito obrigada, Sr. Carlos. Bom, muito obrigada. Eu agradeço a Érica e já peço o seu apoio, porque a internet está oscilando. Então, se por acaso a minha conexão cair, que você possa me dar esse suporte. Mais uma vez, Dorigan, gostaria de agradecer a sua disponibilidade.
Eu sei que você é uma pessoa que participa de muitos eventos, né, e dispôs o tempo para estar aqui conosco. Trouxe um material muito bom, que vem esclarecendo, né, muitas nossas dúvidas, e eu tenho certeza que os colegas gostariam de fazer, os colegas que quiserem participar por meio de pergunta, ou mesmo contribuições, está aberta a palavra, só levantar a mãozinha que hoje eu consigo visualizar. Uma de cada vez, já está aberta, quem quiser fazer perguntas. A Eliana levantou a mãozinha aqui, Neia. Aí na sequência foi a Deise e depois a Isabel. Então, nós vamos fazer duas perguntas, tá, Dorigan? Então, nós vamos começar com a Eliana, depois a Deise. Aí você responde, depois a gente pega mais duas pessoas, tá bom? Tá bom. Então, Eliana, pode fazer sua pergunta. Primeiro, boa tarde a todos, agradecer a presença do senhor Dorigan, abrilhantando aqui a nossa tarde. Esse momento para nós é muito importante para o nosso aprendizado, e essa quantidade de informações que o senhor trouxe hoje foi maravilhoso mesmo. Nós somos um setor de educação, e especificamente a educação ambiental. Estamos na capital da Amazônia, praticamente, né? A maior capital da Amazônia, com uma quantidade tão grande de alunos na nossa rede municipal e também estadual, mas vamos focar aqui no nosso público, que já é bastante grande, né? A questão da educação, como é que esse órgão vê a questão da educação dentro do nosso município, estando a gente aqui nesse epicentro dessa biodiversidade, né, do mundo todo. Eu considero um local estratégico para a questão da educação ambiental, pela localização geográfica em que nós nos encontramos, né? E nós sabemos que somos ferramenta de transformação, né? Para que esse público que hoje é nosso aluno, que vai ser o adulto, que vai pagar a conta lá na frente sobre todas essas questões ambientais, né? Como é que vocês enxergam essa questão da educação no nosso município especificamente, principalmente essa questão ambiental? Essa é a minha pergunta. Tá bom. Bom, isso é estratégico também. Vamos ouvir agora a pergunta da professora Deise, e depois você responde as duas. Tá. Deise, pode fazer a sua pergunta. Professor, eu gostei muito da sua explicação, tudo que o senhor falou, foi muito esclarecedor para mim, e eu lhe digo que eu fiquei até impactada quando você mostrou o quadro referente aos oceanos, né? A minha pergunta é referente quanto tempo, né, você acredita ser capaz que os oceanos possam voltar a ser limpos? Eu sei que essa pergunta é um pouco difícil, eu acredito, mas eu gostaria de saber, o senhor como estudioso da questão ambiental, e dizer também para o senhor que nós, da OCA, nós temos um projeto com as crianças que se chama Protetores do Amanhã, e nós trabalhamos dos 17 objetivos sustentáveis, desenvolvimento sustentável, nós trabalhamos 4 com as crianças, então nós estamos, pelo menos, sendo aquele grão de areia nesse oceano. É essa a minha pergunta. Eu fiquei bastante preocupada, eu me preocupo muito, mas eu gostaria de ouvir a sua. Certo, vamos lá. Obrigado, professoras. Professora Eliana, sim, a educação é central. Para mim, eu acho que é central não só para as questões que a gente está mencionando, mas até para melhorar as próprias relações humanas, né, que nós estamos vindo aí
decair muito, né, nos últimos tempos. Mas o que eu vejo, assim, uma coisa que sempre me chama atenção e que a gente, ainda mais que eu tenho um filho também em idade escolar, tá, anteontem fez 14 anos, aí eu vejo, assim, a nossa juventude, a nossa criançada, meio que se desamazonizando, sabe? Eu vejo, assim, eu percebo muito isso em Manaus, no espaço urbano, que nós temos, por conta, né, por conta da realidade, do crescimento rápido, dessa questão da vida mesmo, dessa questão da segurança, né? Então nós vemos muito hoje em dia a criançada se distanciando do que é a Amazônia, né? E eu sinto isso que a gente precisa ver de que forma que a gente trabalha na educação para reaproximar não só da natureza, porque eu acho que esse distanciamento da natureza não é da geração atual, já vem, né, de 1 ou 2 décadas, nós vemos aí, principalmente nas grandes cidades como é Manaus, um distanciamento cada vez maior, né, da juventude, e hoje em dia ainda mais com game, com esse mundo virtual, né. Então eu vejo que a gente precisa construir mecanismos para reaproximar a todos da natureza, né? Criar essa inter-relação, mostrar a dependência que nós temos, né? De que se nós queremos ter uma vida saudável, nós precisamos ter uma natureza saudável, e ao mesmo tempo ver formas de criar esse apego, né? E eu vejo assim, criança quando é pequena, se interessa, é curiosa, né? A gente anda num quintal, anda num sítio, anda numa praia, né? E se interessa por tudo, né? Aí chega nessa fase da pré-adolescência, adolescência, e com tanta influência, né? De meios de comunicação, e tanta coisa que é sedutora, né? Essa coisa dos games e tudo, ela simplesmente perde completamente o interesse pelo mundo real, né? E eu vejo que a gente precisa retrabalhar isso, talvez criando uns programas de aproximação maior. Às vezes eu percebo que nós temos muito receio, né, de levar jovens e crianças para fora do ambiente urbano, então sempre é uma responsabilidade grande, né? Mas é uma forma que talvez incentivar as famílias, ou criar uns espaços talvez para os maiores, né? De uma imersão maior. Eu vejo isso muito acontecer com estudantes estrangeiros, sabe? Eu tenho um casal de amigos que tem uma pousada e ecoturismo em Figueiredo, ao norte de Figueiredo. Todo ano eles recebem, antes da pandemia, né? Eles recebiam estudantes, e até estudantes de ensino médio, de outros países, fazendo excursão para a Amazônia. E tendo vivência, né? Imersão mesmo, e isso eu sinto falta daqui. Eu vejo, às vezes, assim, as crianças querendo ir para Disney, querendo ir para outros espaços urbanos, o que é legal também, né? É bacana, mas a gente também tem que mostrar que a gente está no coração da Amazônia, né? E que nós precisamos da atenção deles para esse espaço também, porque, como você bem falou, eles são o nosso futuro. Daqui a pouco eles vão estar aí tomando decisão, né? Então, eu acho que, assim, a gente precisa... Eu acredito que vocês já trabalham muito essa temática, né? Eu já vejo materiais e já vejo iniciativas nesse sentido, e continuar nessa empreitada e talvez fortalecendo, criando uns programas mais fortes, né? De atividades, de imersão, de intercâmbio, que eu acho que dá para fazer muita coisa bacana nesse sentido. Professora Deise, em relação aos oceanos, é difícil saber, porque nós ainda não... São poucas as iniciativas que estão buscando reverter o quadro dos oceanos, né? Existem, inclusive, empresas agora que estão propondo tanto tecnologia quanto equipamentos para limpeza, né? Mas dificilmente a gente vai chegar no nível dos oceanos de 100 anos atrás. Porque, por exemplo, o plástico, ele já é encontrado fragmentos de microplástico, e nas ilhas mais isoladas do planeta você
se você fizer uma análise das areias das praias, você vai encontrar microplástico. Então, é difícil, assim, dificilmente a gente vai ter a gente pode reduzir o excesso, né? Mas muito dessa contaminação aí, certamente, são décadas e décadas e sob um esforço forte de solucionar, né? O que a gente ainda não vê, nós não temos ainda um esforço. Existem outro país mais afetado que já já busca cuidar, né, dessas questões, mas globalmente ainda é um grande problema. Então, e por conta que essa influência nos oceanos ela é química, né, seja por esgotos químicos e domésticos, é também dos resíduos sólidos, né, principalmente o plástico, que ele não degrada e fica lá, e é também pelo uso inadequado, né, então uso excessivo, né, e sobrepesca, sem manejo. Então ainda é um desafio muito grande. Existem esforços, mas eu acho que vão demorar aí muitas décadas ainda para a gente ver mudança, e isso vai precisar, claro, ainda de muito interesse dos países em resolverem, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é um baixo interesse em se engajar para resolver esse problema. Infelizmente, né? Mas vamos torcer, né? Uma hora não é possível que as pessoas não acordem para isso. Obrigada. Bom, nós temos agora a participação da professora Isabel, e para complementar a pergunta da Eliana, você falou de que tem uma parceria com a SEDUC. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa parceria que tem com a SEDUC, e eu abro agora a palavra para a professora Isabel. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde, Carlos, é um prazer conhecê-lo. Já quero agradecer pela riqueza de conhecimentos, de informações que você está trazendo hoje para a nossa conversa. Eu nasci aqui, estou aqui, já viajei, já morei em outros lugares, mas sou apaixonada pelo Amazonas, por Manaus, né? E eu fico encantada com tudo isso e, ao mesmo tempo, muito reflexiva sobre várias questões, os pontos que você colocou, a questão da energia, né? Nós pagamos aqui um preço muito alto pela nossa energia, as nossas frutas, as nossas sementes, as nossas plantas vão para fora, são usadas na medicina, nos cosméticos, as nossas madeiras também vão embora, nós temos desmatamentos, nossos animais também são traficados, vão embora, a questão do nosso minério, enfim. Nós temos muitas das nossas riquezas indo embora, e isso nos deixa muito reflexivo, né? Porque o que será que acontece, na sua opinião, quais seriam os motivos para que o próprio homem amazônico não percebesse a importância dessa riqueza natural? Será que por nós estarmos numa região onde nós recebemos muitas influências de vários lugares, de outros estados e até de fora do país, será que isso também não contribui para que a gente esqueça realmente as nossas raízes ou não dê a devida valorização ao que nós temos aqui, né? E fico também pensando o quanto essas mudanças negativas no ecossistema, elas causam um prejuízo muito grande. E o ser humano, ele ainda não parou para pensar na fragilidade que é enquanto pessoa humana, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia e não tem exemplo maior do que esse para ver quanto a espécie humana ela é muito, muito sensível e muito frágil a tudo isso. Mas eu gostaria de saber o seu posicionamento em relação a isso. Será que por conta de nós recebermos tantas influências de fora, nós não estamos deixando um pouquinho o que realmente é nosso, de valorizar o que é nosso? Nós temos influências da música de fora, na alimentação, no modo de vestir e entre outros. E nós temos tantas coisas boas tão próximas da gente. Obrigada.
Obrigado, Isabel. Sim, é uma questão profunda, né? Eu mesmo me pego muitas vezes refletindo sobre isso. Eu não tenho uma opinião conclusiva. Eu acho que são vários fatores. E para uma questão tão complexa, a gente nunca tem resposta a resposta geralmente como dizer, proporcional em complexidade, né? Eu vejo que a gente tem um histórico onde nós sempre tivemos uma classe dominante que se estabeleceu na região, que, na verdade, além de ter enriquecido, obviamente, né, pela intermediação nesses processos de exploração e comercialização de produtos, houve uma desvalorização da cultura local, da cultura regional, e uma coisa que me chama a atenção tipo essa ideia de cultuar uma imagem de sofisticação, pseudo-sofisticação ou pseudo-riqueza que vem desse mundo global urbano, né, de posses e de bens e de consumo, cultuar esse modo de vida como um modo de vida a ser alcançado, né? Então, o objetivo de vida de muita gente é sempre almejando essa sofisticação, pseudo-sofisticação, essa questão de posses, de poder econômico, poder político. E eu vejo que isso fez com que essa forma de agir e pensar se espraiasse na nossa sociedade, sabe? Claro que essa questão não é uma questão unicamente do nosso espaço aqui, de Manaus, Amazonas, né? Mas o que eu vejo aqui é tratar com desdém e tratar como algo mais baixo, em um nível menor ou pior, as coisas regionais, ou a cultura regional, ou a diversidade cultural, ou as nossas etnias. Então, eu acho que isso se perdeu, sabe? E isso, de fato, fez com que nós tivéssemos no nosso ambiente urbano uma divisão, né? Tanto que eu percebo isso, quando eu saio de Manaus e vou mesmo para uma cidade do interior, não preciso nem estar numa comunidade isolada, que eu já percebo a diferença da forma de ser, da forma de agir, da forma de interagir com as pessoas e da forma, né, aquela forma simples de viver, que na verdade para mim é uma forma sofisticadíssima, porque é uma forma de você tratar bem né, tratar bem o seu próximo, receber bem, né, e ao mesmo tempo valorizar o que é seu, não ter vergonha do que é seu, da sua cultura, dos seus produtos. E eu vejo isso quando a gente chega no espaço de uma cidade como Manaus, que é uma cidade que tem influência de muitas culturas e muita gente de fora que veio, principalmente com o advento da indústria, né, que trouxe riqueza, mas também trouxe essa perspectiva mais cosmopolita, né, para a cidade, para o espaço urbano. Eu vejo que por um lado, existe muita gente preconceituosa, que inclusive nega a Amazônia. Então, tem gente que vive no espaço urbano, entre shopping e condomínio, sabe, que é uma coisa, é uma vida absurda, e que é uma coisa que para mim é inconcebível, né, porque eu não tenho uma vida desse jeito, né. Aí eu percebo, assim, que falta essa imersão, por isso que eu fico muitas vezes com receio, essa questão que a professora Eliana levanta, né, dos processos de educação, eu fico muito com receio, porque às vezes as escolas estão se fechando demais. Justamente aí acaba levando as nossas crianças e jovens a seguirem esse modelo, né, de riqueza, consumo, um modo de vida que parece ser uma coisa luxuosa ou sofisticada, mas que eu acho que na verdade, espiritualmente, mesmo muitas vezes materialmente, acaba tendo o seu lado de pobreza também, né? Então eu vejo assim, a gente vive um paradoxo hoje, né? E a gente precisa, eu vejo os movimentos, por exemplo, os coletivos agora,
e durante a pandemia isso ficou bem evidente, nós temos ações de coletivos que estão mostrando uma Manaus que há muito a gente não via, sabe? Uma Manaus de solidariedade, uma Manaus de engajamento. Então, as pessoas estão se abrindo a ajudar quem está precisando. Então, esse é o espírito, para mim, que é o espírito amazônida, que é o espírito que me encantou desde o primeiro dia que eu pisei aqui, e que me fez sempre querer estar aqui, porque é uma coisa que a gente vê aqui, e que eu acho que a gente, diante de uma tragédia, a gente está vendo a força que tem esse espírito, né? E que nos coletivos eu vejo uma valorização maior. Eu participo de 2 coletivos agora, aqui no bairro Coroado, e eu tenho percebido isso, sabe? Um movimento que vai desde de troca de mudas de plantas, sabe? De falar sobre as frutas regionais, culinária regional, manifestações culturais, e essa mobilização pela solidariedade, que é o mais importante no momento como que a gente está vivendo agora. Então eu vejo assim, a gente tem esperança, sabe? A gente ainda não é um caso perdido. E eu torço para que a gente retome um rumo para a nossa sociedade local, porque é isso, a gente está no coração da Amazônia, né? A gente tem que se orgulhar disso, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio da melhor forma, né? E da mesma forma que nós amamos o nosso patrimônio natural, cultural, a gente fazer com que os outros também assumam esse amor, né? E esse carinho pelas coisas da natureza nossa aqui e tudo isso. Então é uma questão que é um processo difícil, mas que eu acho que ele está em curso, sabe? Eu já vejo um avanço, eu já vi momentos piores, num passado não muito distante, mas nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, existe uma mobilização cultural em Manaus que é muito positiva, e eu acho que os espaços e a escola deve ser, e está sendo um espaço preponderante nesse caminho. Acho que o importante é a gente estar sempre conversando e criar planos que nos levem aí a construir esses espaços positivos com mais força, né? Talvez isso ajude bastante. Sim, muito obrigada pela sua resposta. Eu penso dessa forma, que a beleza justamente da Amazônia é a natureza e a simplicidade. Obrigada. Vamos ter agora mais uma rodada de perguntas. Temos 2 colegas que gostariam de participar, a Maria de Lourdes Aiden, e após ela, o professor Everton. Lurdinha, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Carlos. Foi muito prazeroso essa tarde, achei assim magnífico. Coisas que realmente não era do meu conhecimento, né? Não era do meu conhecimento, mas uma das coisas, tudo foi importante, mas você tocou num ponto que eu tenho essa convivência aqui no bairro que eu moro, que é a manutenção do espaço verde. Como é difícil para nós que temos uma visão e buscarmos manter esse espaço, né? As pessoas constroem nesse espaço, as pessoas jogam lixo, né? A gente coloca a placa, não jogue lixo, preserve, aí para carro, abre a porta do carro, lança o lixo e é um absurdo. Isso é uma questão de consciência. Por favor, muito obrigada, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Amigo Everton, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, professor. Desde já agradecemos a sua participação. Boa tarde aos colegas. Professor, todo mundo fica de olho na Amazônia. Os estrangeiros é que mais falam da preservação da Amazônia.
No início do mês, eu vi uma reportagem no jornal que a Polícia Federal pegou estrangeiros contrabandeando pérolas preciosas na Amazônia. Nós sabemos que, infelizmente, os órgãos fiscalizadores não atuam como deveriam na Amazônia, até mesmo por falta de aparelhos, pessoas, né? Mas tem coisas como foram citadas aí, Quari, né, municípios, e até mesmo Manaus. O que o senhor acha? Como é que o senhor vê a ação, né, do Ministério Público, do IBAMA, do CNBio, que muitas vezes deixam de fiscalizar ou fazem vista grossas para certas ações? Vamos lá, obrigado, professor Everton, professora Maria de Lourdes. Realmente, primeiro, professora, essa questão é uma questão que é uma questão que a gente convive no nosso dia a dia, né? Aqui na rua de casa, a gente tem um problema seríssimo. É a mesma coisa, a gente está próximo do igarapé aqui e mesmo com o lixeiro passando 6 dias na semana, hoje tem um serviço da prefeitura que remove, né, alguns tipos de entulho. Existem alternativas, né, da destinação para os nossos resíduos. Mesmo assim, ainda tem gente que insiste em pegar o seu lixo e jogar numa área verde. E as nossas áreas verdes de Manaus, elas não existe uma sequer que não esteja aí repleta de lixo, de entulho. Mesmo as nossas áreas protegidas, né, o Parque Municipal do Mindu, que é um dos nossos cartões postais, né, uma área tão legal de visitar com as crianças, o próprio Parque Samaúma, né, eu estive lá uns meses atrás, a gente foi acompanhar uma atividade lá da SEMA, e assim, entulho, lixo, uso de drogas nesses espaços, né, e até assassinatos. É uma situação que reflete muito a situação da degradação social que nós temos em Manaus. Como eu falei, é uma cidade que cresceu muito e muito rápido. Nós temos um problema social sério, né, de marginalidade e de falta de consciência mesmo por boa parte da população. Não é todo mundo, porque é aquela história, numa situação dessa, não é todo mundo que faz, mas um que faz já consegue piorar o cenário, né? Se todo mundo, você passa lá um bairro inteiro, cuida de uma área, não joga lixo, dá destinação, mas tem um que vai e pronto, já tem lixo no local. Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar incansavelmente. Eu acho que uma coisa que eu costumo fazer muito é denunciar as SEMAS e IPAAN. Eu acho que eles devem ter umas 10 denúncias que eu mando por mês lá. Ministério Público, às vezes, quando é coisa grande, eu mando também. Na maioria das vezes, não resolvem de pronto, mas pelo menos a gente vai fazendo o nosso papel e, claro, né, de tanto insistir, uma hora as coisas acontecem. Eu acredito que a gente, além das nossas ações do dia a dia, a gente precisa de políticas sólidas para resolver esse problema. Porque a gente precisa, além do trabalho e da conscientização, a gente precisa de um controle, fiscalização fortes. E para isso a gente precisa que os nossos políticos invistam mais nos órgãos de fiscalização e controle, que hoje em dia funcionam assim, com pouquíssima gente, e quando não tem gente, o problema é falta de combustível, falta de equipamento para estar acompanhando esses processos. Então, a gente ainda precisa melhorar muito nesse sentido. Mas eu acho que já existe uma mobilização grande e esses espaços dos coletivos e as escolas também eu vejo como um papel importante, que a gente pode estar mandando o recado para as pessoas através das crianças. Ninguém melhor do que as crianças e jovens de cabeça boa, positiva, para estar cobrando suas famílias quando fazem coisas como essas, né?
Eu vejo, eu já vi muita criança dando raio ou dando dura em adulto, sobre questão de jogar lixo e tudo isso. Então, assim, é um trabalho incansável que a gente tem que fazer. O Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi criada em 2010, são 11 anos. Os municípios ainda não conseguiram implementar. Nós temos pouquíssimos casos de municípios do Brasil que têm implementado sua política nacional, política de resíduos sólidos. Então, assim, ficar cobrando e denunciando e fazendo a nossa parte aos poucos, né? Mas, infelizmente, é um cenário negativo que a gente tem convivido e deixa a gente deprimido muitas vezes, né? Professor Everton, realmente a gente tem esse lado, né? A questão, como eu mencionei na apresentação, a cultura de ver a Amazônia como uma fonte de recursos, uma fonte de riquezas, ela veio, essa cultura não é amazônica, né? Ela chegou com a colonização. Desde o primeiro colonizador que chegou aqui, existia esse olho grande, digamos assim, né? Procurando pedras preciosas, o Eldorado, né? E as riquezas para mandar para a coroa, né? E, infelizmente, é isso que move ainda muita gente. Não é só estrangeiro, viu? Eu acho que tem muitos brasileiros que fazem isso, que acabam servindo de intermediários, né? O caso do garimpo, da mineração do ouro, que é uma atividade legal na maioria dos casos, ele acaba gerando riqueza fora do Brasil, porque esse ouro ele sai clandestinamente do Brasil e vai entrar no comércio de joias e bens preciosos aí no mercado internacional, e quem ganhou com isso foram as empresas que estão beneficiando esse material, né? Então, essa é uma situação muito grave. Então, além desse tipo de casos, né, como você mencionou, de estrangeiro querendo passar no aeroporto com uma ou outra coisa, eu já vi casos, inclusive, de estrangeiros querendo levar animal, né, contrabandeando animal vivo ou peixe vivo, né? Isso vira e mexe acontece e tem um trabalho de apreensão que é feito, mas é ainda muito frágil, né? Porque o que acontece? Nossos órgãos ambientais têm uma destinação orçamentária muito baixa. E isso tem diminuído ao longo dos anos, né? Não só na atual gestão, mas em gestões passadas também houve uma diminuição. Então, a grande, inclusive, preocupação dos próprios técnicos da área ambiental, dos governos estaduais e federal, é justamente isso, é a falta de recursos, falta de concurso público, né, para ter mais gente trabalhando, porque precisa, né? E, enquanto isso, a gente vai acompanhando esse tipo de situação. Mas, para mim, o mais grave ainda é essa destruição de amplo espectro, né? Eu acho que a gente tem ainda muito que ser feito em relação a isso para conter essa destruição. E no caso da preocupação global, eu acho que, por um lado, sim, a preocupação com a conservação é legítima. Tem muita gente que aprendeu a amar a Amazônia porque a gente vende esse peixe, né? A gente se orgulha da Amazônia, a gente se orgulha da nossa biodiversidade, né? Quantos documentários, quantos livros já fizemos sobre a Amazônia, né? E isso fez com que as pessoas aprendessem a amar demais a Amazônia. Então, nem todo interesse internacional é por riqueza. Tem muita gente fora do Brasil que quer conhecer, quer vir para cá, quer fazer turismo, né? Então, para nós, acaba virando até uma oportunidade, né? De fazer um trabalho legal nessas áreas tanto de fiscalização e controle, quanto também de oferecer, né? Oferecer serviços bons, oferecer turismo, que inclusive vai ajudar na nossa economia, né? E que as pessoas venham, sim, venham de forma responsável e que, inclusive, ajudem, né, com a contribuição financeira, ajudem a gente a cuidar melhor do nosso patrimônio aqui. Mas, realmente, a gente tem que ficar sempre atento a essas questões. Bom, mais uma vez, agradeço ao Carlos
e a todos os colegas que participaram com perguntas e indagações. Devido ao momento, nós agradecemos a participação de todos aqueles que fizeram perguntas, e se algum colega ainda tiver alguma indagação, alguma pergunta, pode estar me passando, eu passarei ao nosso palestrante, que nesse momento, vou passar a palavra para a Érica, para nós fazermos as considerações finais dessa tarde, que está sendo maravilhosa. Obrigada, Neia. Parabenizar você pela mediação na tarde de hoje. Obrigada a todos os colegas que participaram também. Carlos, a gente não tem nem palavras para agradecer você por esse momento riquíssimo, né? Ontem, conversando com você, quando eu vi a apresentação, né, eu já mencionei, falei, nossa, um material riquíssimo, e com certeza a tarde será maravilhosa, de muito aprendizado, e de fato foi, né? Você trouxe todas essas informações, sanou muitas das nossas dúvidas, né, que quando nós recebemos o material, como eu falei para você anteriormente, nós ficamos com muitas dúvidas, mas hoje foi muito esclarecedor toda a sua fala, todo o conteúdo que você nos trouxe. Então, nós temos só que agradecer mesmo por esse momento e dizer que estamos abertos, disponíveis para outros momentos que possam vir a acontecer, né, como esses. Quem sabe de forma presencial, né, no futuro bem próximo, e dizer que as nossas OCAs também estão à sua disposição. Se você quiser visitar os nossos espaços, né, nós trabalhamos com alunos em 3 das nossas unidades, Leste, Norte e Puraquequara, mas também nós temos 2 outros espaços de educação ambiental não formal, que são OCA SIGS e o Espaço Ecano Manauara Shopping. Então, também são 2 unidades que a gente desenvolve um trabalho muito legal para a comunidade como um todo, não só para os alunos da rede municipal. Então, muito obrigada, e gostaria de pedir a todos para que ligassem suas câmeras para que nós possamos fazer a foto. Enquanto isso, eu passo a palavra para você, Carlos, também para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço muito, tá? Espero que tenha sido contribuído com vocês. E desde já até digo que podem contar sempre comigo, sabe? E até para as atividades com alunos. Para mim é um prazer. Eu também sou professor, tá? De formação. Já fui professor do ensino público. Antes de vir para Manaus, eu lecionei durante um tempo. Já lecionei por aqui também. E nós temos, inclusive, algumas ações que a gente quer desenvolver na esfera das escolas, né? E a gente vai entrar, sim, em contato com vocês. Por exemplo, a gente tem um trabalho sendo feito com a questão dos quelônios, né? As espécies de tartarugas, tracajás aqui da Amazônia, e um trabalho de sensibilização, né? Para a gente conservar essas nossas espécies. Temos um trabalho sendo feito também com outras espécies e mesmo também com ambientes. Então, sempre vai ser bem legal estar interagindo com vocês. Eu vou voltar a procurar vocês através da Antônia e da Érica. E também eu fico à disposição. Podem entrar em contato comigo sempre que preciso, para qualquer tema da área socioambiental. O que eu não souber, eu vou pesquisar para trazer para vocês aqui, com o maior prazer, tá? Muito obrigado, bom fim de semana, se cuidem muito. Daqui a pouco a gente vai se ver pessoalmente, porque uma hora a gente vai vencer essa pandemia aí.